Olá, meu irmão. Muito bom ter você novamente aqui na nossa escola bíblica. Esses dias nós não estamos podendo estar juntos por causa da pandemia, mas esse é um meio pelo qual a igreja chega até você levando o estudo da nossa escola bíblica. E nós estamos nesses dias estudando sobre as nossas bases bíblicas. Base Bíblica é uma revista que vai falar sobre a história dos batistas, vai falar sobre as doutrinas batistas, vai falar também sobre os princípios, valores que conduzem a Igreja Batista desde os seus primórdios. O interessante ou o ideal é que a gente busque nestes fundamentos a raiz das nossas práticas e você possa entender por que nós fazemos algumas coisas, por que nós tomamos certas decisões, por que a nossa igreja funciona de determinada forma. Esse é um meio pelo qual você terá conhecimento a respeito de quem são os batistas e como essa igreja se desenvolveu ao longo da história e por que nós temos as doutrinas, a nossa forma de ser, nosso jeitão de ser, que é diferente de outras igrejas, é diferente dos presbiterianos, dos assembleianos e de tantos outros grupos que nós temos evangélicos no Brasil. Então, vem com a gente estudar sobre isso. Conhecer os fundamentos, conhecer a nossa base é importante também, porque vai dar a você sustentação para defender sua fé, para defender suas posições a respeito da Bíblia, de Jesus, Deus, o Espírito Santo, sobre salvação, sobre o céu, vida eterna, enfim, todos os temas que são pertinentes ao conhecimento de um crente. Então, eu queria convidar você, então, para nós, nesse momento, começarmos nosso estudo de hoje com uma oração. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Meu Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade que estamos tendo agora de estudar Tua Palavra. Ela é alimento para nós, é pão que alimenta a nossa alma. Por isso nós pedimos agora ao Senhor que nos dê condições para compreendê-la, compreender a nossa história, Senhor, peculiar, a história dos batistas. Obrigado pela nossa igreja, obrigado pela história que compõe a nossa identidade. Obrigado pelos nossos irmãos do passado que trouxeram o Evangelho até nós e obrigado pelo legado que nós temos deles e permita também, Senhor, que deixemos um legado para os que virão depois de nós, de fidelidade, de amor ao Senhor, de santidade, de comprometimento com a Tua Palavra. Agradeço ao Senhor por cada irmão que está participando dessa escola bíblica. Peço que a graça do Senhor esteja sobre suas vidas, que o Senhor ilumine também seus corações para que eles possam compreender a verdade a respeito do Senhor e conhecer também a parte da história desse povo ao qual eles pertencem. Peço a Tua proteção sobre nós, nossas famílias, nesses dias em que estamos enfrentando essa pandemia. Protege nossos lares, protege nossas casas, protege os nossos irmãos em Cristo e os seus familiares. Nós oramos por isto, crendo que o Senhor continuará a nos abençoar e ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Queria começar então lendo com você o que está em Filipenses capítulo 3, nós vamos ler os primeiros versos. Abra por favor sua Bíblia em Filipenses capítulo 3 e vamos ler os primeiros versos. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Esse texto do apóstolo Paulo está aqui defendendo a fé cristã. Havia uma heresia entrando na igreja de Filipos, dos filipenses, era a heresia judaizante, em que se argumentava que para ser salvo, para ser aceito como parte da família de Deus, não adiantava só crer em Jesus, era necessário que as pessoas também guardassem a lei, a prática ritualística da lei cerimonial do Antigo Testamento. Então Paulo combate essa visão equivocada, trazendo a igreja para uma posição segura. Ele mesmo diz, olha, eu não me importo de ter que escrever a mesma coisa novamente. Isso é segurança para vocês. Então, Paulo se importa muito com
a fidelidade da igreja com o Evangelho, com a palavra de Cristo. E é por isso que nós estamos estudando também a nossa lição, um desejo de mantermos-nos fiéis ao Senhor na prática da sua palavra. Essa é uma marca dos batistas, nós já temos estudado isso ao longo já das primeiras lições. Nós estamos hoje na 4ª lição e nós vamos falar um pouco sobre a história dos batistas na Inglaterra. Nós já descobrimos, por exemplo, que o nome Batista é um nome que foi atribuído a esse grupo, não foi um nome que nós escolhemos, foi um nome que nos foi dado por causa da prática, do entendimento de que deveriam ser batizadas as pessoas que reconhecessem seus pecados e livremente, livre e espontânea vontade, recebessem Cristo como Senhor e Salvador. Nós também descobrimos que os batistas não têm nenhum fundador que se tornou um grande vulto, um grande nome ao qual nós seguimos, mas a Igreja Batista é fruto de várias comunidades de fé que tinham as mesmas práticas, que defendiam os mesmos princípios, que começaram de forma espontânea no mundo, especialmente na Inglaterra. Já descobrimos também que uma das coisas que nós batistas defendemos é o batismo apenas de pessoas convertidas depois da sua pública profissão de fé, de que nós passamos a existir como também uma forma de repúdio ao batismo infantil e pela guarda da Escritura, o retorno das igrejas à fundamentação do Novo Testamento e a fidelidade bíblica. Então, esses são alguns pontos, e também a separação entre igreja e Estado. Então, esses são alguns pontos que marcam os batistas como identidade, como grupo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história dos batistas na Inglaterra. E é muito importante a gente saber porque na Inglaterra que a Igreja Batista toma o seu corpo, ela toma tração, ela cresce, se torna realmente numa denominação pujante. Então, para a gente entender isso, nós precisamos voltar um pouquinho, entender que no século XVI, o movimento anabatista, que eram aquelas pessoas que defendiam algumas coisas parecidas com os batistas, mas também que tinham diferenças entre nós, como nós vimos na última lição, esse movimento surgiu concomitantemente com a Reforma Protestante, especialmente na Europa Central. Os anabatistas entenderam que a reforma não foi completa, ela não atingiu todas as coisas que ela precisava atingir. Aqueles cristãos vindos da reforma, aquelas igrejas que surgiram junto com a reforma, o movimento da Reforma Protestante, ainda guardaram muitas práticas do catolicismo, como batismo de crianças, como a união entre a igreja e Estado. Então, igrejas oficiais de países, então tudo isso foi negado por esse grupo anabatista, e aí no século XVII, na Inglaterra, surge então a primeira igreja com o nome Batista, e os vínculos que elas têm com esses outros movimentos na Inglaterra são importantes, nós vamos analisá-los, especialmente o movimento puritano. Nós vamos entender que movimento é esse. Quem eram os puritanos? Os puritanos eram pessoas que defendiam na Inglaterra a pureza da vida cristã, a santidade, a fidelidade às Escrituras. Eles eram um grupo que entendia que a igreja anglicana, que era a igreja oficial do Estado inglês, ela havia se desvirtuado, aceitado várias práticas moralmente pecaminosas, nós vamos ver alguma delas daqui a pouco, e por isso ela precisava passar por uma reforma, ela precisava passar por um avivamento, um reavivamento, ela precisava ser santificada. Então, surge esse movimento puritano, daí vem a palavra puritanos, Hoje a gente usa essa palavra puritano, a gente ouve, fulano é puritano, mas como fulano ele é moralista, fulano ele não aceita, ele quer ser
ele quer ser bom demais, não é? Ele acha que é melhor do que os outros, ele julga a moral dos outros. Mas a palavra puritano surgiu com esse grupo de cristãos que defendiam uma posição da igreja mais santa, moralmente santa, mais espiritualmente santa, uma igreja mais comprometida, uma igreja em que a vida cristã fosse vivida em fidelidade ao Senhor. Os puritanos desejavam, então, essa maior devoção a Deus dentro da igreja. Mas dentro do grupo dos puritanos havia um outro grupo que defendia também a separação entre igreja e Estado, que o Estado não deveria interferir na igreja e nem a igreja no Estado. Esse grupo foi denominado na Inglaterra de separatistas. E nós vamos entender a importância desse grupo, que é desse grupo que os batistas surgem, deste grupo separatista. Então, qual era a situação na Inglaterra? O surgimento da Igreja Batista na Inglaterra está envolvido com a condição religiosa e política que estava em vigor na Inglaterra no século XVII. O que estava acontecendo? No século XVI, não é melhor dizendo, em 1509, Henrique VIII se tornou rei da Inglaterra. Ele tinha 17 anos e ele havia então se casado com Catarina de Aragão, e ainda muito novo, não é? Um casamento naquele tempo, casamentos eram arranjados entre reinados para criar parcerias, criar integração de reinos. Geralmente a Igreja Católica estava envolvida nesses arranjos de casamento, não é? Buscando tornar a influência católica, o papado, ainda mais poderoso nos devidos lugares, né, nas devidas regiões e estados europeus. E então Henrique VIII se casa com Catarina de Aragão e ela não concede a ele filhos homens, herdeiros, né, homens. Então o Henrique VIII usa isso como desculpa para desfazer o casamento. Ele então deseja se divorciar dela, mas a Igreja Católica e o Papa não consentem com essa decisão, mas Papa Clemente, né, não consente com essa decisão. Ele se recusou a dar essa condição para que Henrique VIII se divorciasse. Então, mas Henrique VIII, ele força, não é? Ele não aceita as condições que o Papa impõe e ele se divorcia. E por isso ele é excomungado da Igreja Católica e então ele passa a declarar a Inglaterra como um Estado livre do catolicismo. E ele então institui uma igreja oficial na Inglaterra. E a partir dessa igreja, o parlamento inglês admite, né, cria a lei, dando a ele a condição de se divorciar da sua esposa, e ele casa então com Ana Bolena, que é a sua segunda esposa, e então todos na Inglaterra são obrigados a aceitar o divórcio de Henrique VIII. Com o passar dos anos, Ana Bolena foi acusada de bruxaria e ela é morta, não é? Ela foi condenada à morte. E depois de ser morta, ele ainda se casa mais algumas vezes. Ele se casa, se eu não me engano, 4 ou 5 vezes. E como sendo ele o chefe da igreja anglicana, da igreja cristã anglicana, muitas pessoas, muitos cristãos passam a não aceitar cristãos sinceros e fiéis passam a não aceitar aquela situação e entendem que isso estava dando condição para os demais fiéis da igreja anglicana a também manterem condutas pecaminosas, condutas moralmente reprovadas pela Bíblia, pelo ensino bíblico. Isso cria, então, esse grupo de pessoas que começam a buscar uma pureza da igreja, não é? Eles começam a lutar
pela pureza da igreja, da onde vêm os tais puritanos, né? Então, esses puritanos entendiam que uma igreja nascida nessas condições, pelo desejo de um monarca, de satisfazer a sua vontade e impô-la sobre as pessoas. Para os irmãos terem uma ideia, se alguém discordasse da separação e novo casamento do Henrique VIII, essa pessoa podia ser presa, condenada à prisão perpétua ou até morta. Então, essa tirania de Henrique VIII gerou muita insatisfação na igreja e, por isso, esse movimento se inicia. Então, esse movimento da igreja anglicana começa, ou ele tem início a partir dessa condição política e religiosa. A política, não é, havia se misturado com, já era misturada, mas havia agora se misturado com os interesses pessoais do rei com a religião, não é? Então, isso trouxe muita insatisfação. Então, muitos movimentos surgem, entre eles os puritanos. Havia, então, na igreja anglicana, dois movimentos. Os puritanos, o primeiro grupo de puritanos buscava um reavivamento na doutrina, né? uma busca por uma fidelidade maior, uma pureza maior na vida prática, na vida dos sacerdotes, dos monarcas, do povo de forma geral. Então, eles praticavam uma vida austera, uma vida de muito trabalho. Os puritanos praticavam uma vida devocional disciplinada, tinham tempo de oração, tempo de leitura da Bíblia, eram pessoas moralmente alinhadas com o ensino das Escrituras, não é? Então, esse era o primeiro grupo. Mas esse grupo não defendia uma separação entre igreja e Estado. Dentro dos puritanos, dentro do grupo puritano, havia um outro grupo que entendia que não era possível, que uma das fontes de corrupção da igreja era o seu alinhamento com o poder político, era o seu alinhamento com o poder da coroa. Então, eles defendiam uma separação, né, entre a igreja e o governo secular. Por isso, o nome separatistas foi dado a esse grupo. Então, eles começaram a formar comunidades, né, de igrejas que tinham e defendiam essa ideia. E esse grupo separatista não foi visto com bons olhos pelo governo da Inglaterra, pelo rei e pelas pessoas que conduziam a Inglaterra. E aí, então, esse grupo, não os puritanos de forma geral, mas os puritanos chamados separatistas, foram vistos como um movimento ilegal. E por isso começaram a ser perseguidos. E muito perseguidos mesmo, né? Presos, alguns condenados à morte. E eles, então, foram forçados a fugir e se esconder. Então, um grupo migrou para a Holanda. A Holanda era um país onde havia tolerância religiosa. Esse grupo estava sob a liderança de um pastor chamado John Smith, ou John Smith. Ele era um pastor anglicano, havia se formado em Cambridge, e ele tinha um auxiliar que chamava-se Thomas Wells, que era um advogado, ele era um líder leigo, ele não era um pastor formado, e ambos, junto com um grupo de mais ou menos 40 pessoas, vai para a Holanda, e ali eles têm contato com um grupo de anabatistas, chamados menonitas, e esse pastor, John Smith, ele é profundamente impactado pelo ensino do batismo apenas de pessoas convertidas e a rejeição do batismo infantil. O próprio pastor John Smith tinha sido batizado quando criança. Então, ele reconhece que o seu batismo era sem valor devido à sua falta de compreensão de pecado, justiça e juízo quando era criança, e ele, então, junto com a sua congregação, ele entende que precisa ser batizado. Então, como ninguém na comunidade dele
havia sido batizado nesses termos, ele próprio se batiza, ele batiza a si mesmo, depois batiza toda a sua comunidade, todos os membros daquela igreja. Então, o John Smith foi muito influenciado e com o tempo, ele se ligou, de fato, aos menonitas. E o seu auxiliar, o pastor leigo, né, Thomas Helwys, ele não aceita aquela condição e ele decide retornar para a Inglaterra. E lá na Inglaterra, depois dessa cisão com John Smith, que tinha se unido aos menonitas, e o pastor Thomas não quis se unir, ele volta então para a Inglaterra, e em 1611 ele organiza na cidade de Spitalfields a primeira igreja batista, em 1612. Então, a primeira igreja batista que se tem registro no mundo foi na Inglaterra, nesta cidade inglesa, Spitalfields, em 1612. O pastor Thomas escreve um folheto, e esse folheto tinha o seguinte tema: uma declaração breve do mistério da iniquidade. E ele tenta distribuir isso, inclusive para o rei, mas ele não tem sucesso e acaba preso, né? E ele ficou preso até a sua morte. Ele foi preso por defender aquelas ideias e ficou preso até a sua morte. Então, isso mostra que esse grupo que foi criado pelo pastor Thomas, em 1612, na cidade próxima a Londres, foi conhecido como Batistas Gerais. Por que eles eram Batistas Gerais? O historiador professor Zaqueu Moreira, ele escreve o seguinte a respeito disso, explicando isso. Eu vou ler para os irmãos, está aí na sua revista, vou ler para você. Quando eles aderiram à posição separatista, no reino de Tiago I, decidiram fugir todos os homens da igreja para a Holanda, onde havia tolerância religiosa. Lá encontraram outros grupos evangélicos, inclusive os menonitas, que, conforme referido anteriormente, provinham do movimento anabatista do século XVI. Contudo, eles diferiam em vários aspectos, inclusive teológicos, pelo que, ao se convencerem de que o batismo correto era de crentes, rejeitando o batismo infantil, formaram uma igreja própria, sempre no ideal de restituir a igreja neotestamentária em toda a sua inteireza. Assim nasceu a primeira igreja batista. Esse grupo, então, que com o pastor Thomas surge, ele era um grupo chamado de Batistas Gerais. Por quê? Porque eles criam que Cristo havia morrido para salvar todas as pessoas que crescem nele. Então, eles tinham uma divergência com os reformadores, que defendiam o que, nos 5 pontos do calvinismo, vai se chamar de expiação limitada. Ou seja, Jesus não morreu por todas as pessoas, Jesus morreu pelos eleitos, aqueles a quem o Pai escolheu. Então, os batistas gerais, eles rejeitavam esse entendimento, então, defendiam, né, que Jesus havia morrido por todos, e não apenas pelos eleitos. Então, eles criam no livre-arbítrio em oposição à doutrina da predestinação. A gente precisa entender que os batistas gerais não eram o único grupo batista que existia. Outras comunidades batistas eram calvinistas, criam na predestinação, e eles eram chamados de batistas particulares, porque criam que Jesus tinha morrido particularmente pelos eleitos e não por todos. Então, haviam 2 grupos de batistas na Inglaterra, vindo desse movimento separatista. Os batistas gerais, que criam que Jesus havia morrido por todos, e que o homem, pelo livre-arbítrio, deveria aceitar ou rejeitar a mensagem da salvação, e os batistas particulares, que criam que Jesus havia morrido apenas pelos eleitos e apenas os eleitos seriam salvos. Esses 2 grupos eram conhecidos como batistas, mas tinham essa
diferença na soteriologia, na doutrina da salvação. Os batistas particulares, né, eles criam na perseverança dos santos, ou seja, que o crente não perderia a salvação, porque ele era um eleito. E os batistas particulares também criam na perseverança dos santos, no entanto, não criam na eleição incondicional das pessoas que Deus havia escolhido. Então, as igrejas batistas contemporâneas, especialmente aqui no Brasil, elas vieram deste grupo que adota essa fé a respeito da salvação, não é? Que é uma mescla desses dois grupos. O batista brasileiro, não todas as igrejas, nós temos igrejas batistas reformadas no Brasil, dentro da Convenção Batista Brasileira, nós temos igrejas que têm uma confissão de fé calvinista. Na verdade, a primeira declaração de fé batista, de 1612, é uma declaração calvinista, não é? Ela crê na predestinação. Mas no Brasil, as igrejas que vieram para cá vieram influenciadas por esses dois grupos. Então, ao mesmo tempo que cremos na perseverança dos santos, a boa parte das igrejas batistas brasileiras creem na perseverança dos santos, ou seja, a salvação não se perde, a salvação é eterna. Não creem na salvação apenas dos eleitos, mas que o livre-arbítrio é exercido pelo ser humano em aceitar ou rejeitar a Cristo. Então, a maioria das igrejas batistas adota uma fé acerca da salvação, que é uma mescla dessas duas convicções de fé. Ou seja, admite o livre-arbítrio do ser humano, mas, ao mesmo tempo, crê na perseverança dos salvos. Ou seja, não acreditam na perda da salvação. Então, os batistas não são arminianos. O arminianismo é a doutrina contrária ao calvinismo, que dizia que a salvação poderia ser perdida, não é? Que o homem tem livre-arbítrio total, inclusive para decidir não mais viver com Cristo. Os batistas não acreditam nisso. Nós não somos arminianos. Nós não cremos na salvação pelas obras e nem na perda da salvação. Nós cremos na salvação de forma permanente. Mas há, entre os batistas, aqueles que creem na predestinação. Muitos pastores têm essa posição reformada, não é? Dentro das igrejas batistas. Muitas igrejas batistas têm essa fé reformada, mesmo dentro da Convenção Batista brasileira, né? Eu, aqui abrindo para os irmãos, não para que os irmãos me julguem, mas como expressão da minha fé, eu também tenho essa posição calvinista, não é? Mas entendo que a Igreja Batista da Paz, tem uma visão mais alinhada com aquilo que boa parte das igrejas batistas no Brasil creem, que não há perda da salvação, mas que há livre-arbítrio na pregação do Evangelho, há o livre-arbítrio para que a pessoa decida ou rejeite o Evangelho. Então, eu queria terminar com algumas perguntas para você. Então, nós vimos aqui que, na Inglaterra, a vida religiosa foi profundamente alterada por causa de necessidades particulares do rei. Por causa dos desejos do rei, toda uma estrutura de fé foi mexida. E a gente vê aqui, como Paulo aqui também em Filipenses, como isso é perigoso. Como às vezes, para que a nossa vontade humana seja atendida, nós somos capazes de sacrificar a nossa fidelidade à Escritura. Isso é muito comum. Muitas vezes nós vemos crentes deixando de obedecer a palavra ou tentando encontrar argumentos para desobedecer à Bíblia, porque aquilo é interessante para eles naquilo que eles estão vivendo. Porque aquilo os beneficia, abrir mão daquele princípio os beneficia. Os batistas são conhecidos e caracterizados como pessoas que não abrem mão das suas convicções por nenhum motivo. Os primeiros batistas romperam com
a igreja anglicana e romperam com o rei porque interesses pessoais estavam alterando a forma de se viver o cristianismo. Então, como batistas, nós não podemos aceitar isso. A gente precisa manter uma estrutura de fidelidade ao Senhor, mesmo que isso traga prejuízos para nós, mesmo que isso leve você a ter um prejuízo financeiro, mesmo que isso leve você a ter a inimizade, alguém se chateie com você ou se torne seu inimigo, você precisa manter a sua fidelidade às Escrituras. A Igreja Batista surge deste movimento de fidelidade, de pureza, capaz de romper com valores vigentes para se manter fiel ao Senhor. Outra reflexão que nós precisamos fazer é que nós somos herança de movimentos que desejavam um retorno para o Novo Testamento, para uma vida de pureza, de santidade. Então, ser batista é ser alguém que busca viver uma vida de santidade. E o que é santidade? Santidade é devoção a Deus e assimilação do seu caráter. Deus se revela a nós, o caráter de Deus se revela através da sua lei moral, coisas que Deus detesta e coisas que Deus ama, coisas que Deus julga serem boas e coisas que Ele julga serem más. A assimilação da mente de Deus, da mente de Cristo, a assimilação da vontade de Deus, do caráter de Deus é santidade. Deus é santo, Ele ordena, porque eu sou santo, vocês também devem ser, porque eu sou separado da maldade, vocês também devem ser. Então, nosso modelo de santidade é o próprio Deus que se revelou de forma humana na pessoa de Jesus. Então, santidade é uma assimilação do caráter de Deus e um amor verdadeiro, profundo, acima de todas as coisas, pelo Senhor. Então, nós somos fruto, a Igreja Batista é fruto desse desejo por pureza, esse desejo por santidade, esse desejo por fidelidade. Então, em nossos dias, nós precisamos resgatar isso, irmãos. Nós precisamos resgatar essa separação do crente do mundo. A igreja não pode, como comunidade, como indivíduos, adotar os mesmos procedimentos que o mundo adota. Foi exatamente isso que trouxe à existência essa comunidade chamada Batista. E por fim, para que nós possamos confessar livremente nossa fé em Cristo, como Batista, alguns mártires pagaram com suas próprias vidas. Então, qual o preço que nós estamos dispostos a pagar para que a fé verdadeira, a fidelidade a Jesus permaneçam? Você está disposto a dar a sua vida para que a próxima geração, os nossos filhos, os nossos netos, recebam uma igreja santa, pura, recebam uma doutrina verdadeira, uma doutrina evangélica, realmente, genuinamente evangélica, firmada no Novo Testamento? Você está disposto a dedicar a sua vida para defender a verdade do Evangelho, a viver a verdade do Evangelho, para ser modelo para aqueles que virão depois de nós? Nós somos fruto, a Igreja Batista é fruto de pessoas que aceitaram o martírio, aceitaram morrer, serem presas, passarem as suas vidas presas, longas datas presas, por não abrirem mão da fidelidade. Nós temos, como batistas, por exemplo, pessoas como John Bunyan, aquele que escreveu O Peregrino, ficou anos e anos preso, tendo uma filha cega, vendo sua esposa precisar trabalhar para sustentar a sua casa, e a única coisa que ele precisava fazer era desistir de continuar defendendo as coisas que ele defendia, mas ele preferiu permanecer preso década para não estar em infidelidade com o Senhor, preferiu pagar o preço. Qual o preço que nós estamos dispostos a pagar pela nossa fidelidade a Deus, defendendo as doutrinas que são caras a nós batistas? Então, fica aí como pergunta para você avaliar agora, quando acabar a escola, você sentar com as pessoas da sua casa e vocês fazerem essas perguntas.
Até onde nós estamos dispostos a ir pela nossa fidelidade a Deus e sua palavra, não é? Qual o legado que nós vamos deixar para os que virão depois de nós? Um legado de pureza, de santidade? Será que nós não estamos permitindo que desejos pessoais, vontades pessoais interfiram na nossa fidelidade a Deus, abrindo mão de princípios e verdades bíblicas para termos alguma vantagem humana, algum desejo humano realizado? Então fica aí a nossa reflexão sobre isso que nós conhecemos aqui um pouco da história dos batistas na Inglaterra. Na semana que vem nós vamos conhecer a história dos batistas na América, como os batistas chegaram nos Estados Unidos, depois a expansão pelo mundo e depois a chegada no Brasil. Nós estamos nessa parte histórica conhecendo as nossas raízes, de onde nós surgimos. Então hoje nós aprendemos que o movimento batista é oriundo do movimento puritano separatista dentro da igreja anglicana. Um povo que não admitiu a impureza, a maldade, a perversão das doutrinas, da prática, da vida santa, não permitiu que desejos pessoais, que vontades egoístas mudassem os rumos da igreja e da fidelidade a Deus. Nós somos frutos destes movimentos que decidiram manter a fidelidade, especialmente entendendo que o governo humano não deveria interferir na igreja, porque ela cuida das coisas espirituais. O reino que a igreja defende não é desse mundo. Então, a separação entre igreja e Estado. Isso fez surgir a primeira igreja batista nas proximidades de Londres, numa cidade próxima, em 1612, com o pastor Thomas Helwins, que foi o pastor da primeira igreja, que era uma dissidência do grupo que tinha ido com John Smith para a Holanda, fugindo da perseguição contra os separatistas na Inglaterra. Nós somos fruto deste grupo. Dentro dos batistas haviam dois grupos, os batistas gerais, que criam no livre-arbítrio, que o homem poderia decidir ou aceitar ou rejeitar a mensagem do Evangelho, e os batistas particulares, que eram aqueles que criam na predestinação. As igrejas batistas brasileiras creem na perseverança dos santos, que é parte da doutrina reformada calvinista, mas rejeitam a ideia de que não há livre-arbítrio na decisão por Cristo, na decisão de aceitar ou rejeitar Cristo. Esse é o grupo majoritário dentre os batistas brasileiros. Então, com isso, a gente encerra mais essa aula, esperando que você tenha aí compreendido um pouquinho mais da nossa história. No mais, Deus te abençoe, te dê uma ótima manhã, e logo mais à noite, nosso culto de Páscoa, não perca, será um momento muito importante da gente celebrar a nossa salvação em Cristo Jesus. Eu espero por você lá, Deus te abençoe e até mais.